Olá, bom dia, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde com mais um vídeo com dicas e sacadas para quem tem problema na coluna ou quem tem interesse nesse assunto. O tema de hoje vai ser irritação do nervo femoral. Eu tenho recebido muitos questionamentos dos participantes do canal sobre as dores na parte da frente da perna, né? E essa é uma área do nervo femoral, uma região mais alta da coluna lombar. Então a gente vai tratar desse tema hoje. Para começar o assunto, eu quero esclarecer um pouco da anatomia do nervo femoral. O nervo femoral ele é composto pelas raízes de L2, L3 e L4 da coluna lombar. É uma região mais alta da coluna lombar, tá? E ele passa abaixo do ligamento inguinal, entre os músculos psoas e ilíaco, tá? Ele, após a passagem nessa região, ele se divide em dois ramos. O ramo anterior, que alimenta a região do sartório, do pectíneo, né, do psoas, e uma região, um ramo posterior que alimenta a região do quadríceps. A gente vai ver isso detalhadamente mais à frente. Mas enfim, esse nervo ele se ramifica em dois ramos, que desce até os pés, na região do nervo safeno, e ele é responsável principalmente pelos movimentos de flexão de quadril, de extensão de joelho, tá? E flexão dorsal do tornozelo. Então o nervo femoral ele alimenta essa região da frente, a região anterior da perna, tá? E medial, essa região de dentro, tá? Chega até essa parte aqui, da panturrilha, nessa região medial aqui da perna, tá? Em relação aos movimentos, como eu falei, ele é responsável pela flexão do quadril, que é esse movimento aqui, ó, de levantar a perna, tá? Ele é responsável também, essa na raiz de L2, tá? É o principal motor desse movimento. Na raiz de L3, principalmente, ele é responsável pela movimentação do quadríceps, que faz a extensão do joelho, que estica o joelho, ok? E a região de L4, que é a última raiz do nervo femoral, é responsável pela flexão dorsal do tornozelo, tá? Por fazer esse movimento superior aqui no tornozelo. Então, ó, L2, elevação do quadril, L3, a extensão do joelho, e L4, a flexão dorsal do tornozelo. Bom, outros dois movimentos pelos quais o nervo femoral é responsável no membro inferior, um deles é a abdução, é quando a gente fecha a perna, né? Esse movimento aqui de fechar a perna, através principalmente do pectíneo, que é um músculo inervado pelo femoral. E o outro movimento é esse movimento de cruzar a perna aqui, ó. Levantar cruzando a perna, que é através do sartório. É um músculo nesse sentido, que também é inervado pelo femoral. Então são dois movimentos que também podem ser prejudicados no caso de uma lesão compressiva por hérnia de disco no nervo femoral. Em relação à sensibilidade, a parte sensitiva do nervo femoral, ele é responsável pela sensibilidade da coxa, dessa parte medial da coxa e dessa parte medial aqui da perna, tá? Ele tanto a sensibilidade tátil, dolorosa, de temperatura quente e frio, tudo isso o nervo femoral é responsável por esse tipo de informação ao sistema nervoso central. Bom, como nós já vimos anteriormente em relação ao nervo ciático, o nervo femoral, como qualquer nervo no corpo, ele pode ser acometido, ele pode ter dois tipos de patologias principais. Uma patologia de caráter compressivo, tá? Uma irritação compressiva nesse nervo, ou que é o caso de uma hérnia de disco, ou no caso de uma irritação do tronco nervoso, que ela pode se dar mecanicamente ou quimicamente, tá? Em relação à hérnia de disco, essa região
da lombar superior, é mais rara a formação de hérnia, tá? Principalmente pela demanda de carga nessa estrutura. A carga ela incide muito maior na região inferior, tá? Nessa região aqui, se a pessoa mantiver as curvaturas da coluna, não é tão suscetível a cargas extremas quanto a região inferior. O que acontece mais nessa região são fraturas, microfraturas nos corpos vertebrais, onde esse disco, o disco intervertebral, ele invagina um pouco essa estrutura óssea, são chamados nódulos de Small, tá? Quando acontece isso, ocorre sangramento desse corpo vertebral, que irrita o disco intervertebral e esse libera substâncias irritativas. Então, em relação às patologias que podem acometer o nervo femoral, a primeira delas e mais séria é a compressão do nervo femoral por uma hérnia de disco. Lembrando novamente que é uma condição rara nessa estrutura, tá? Mas acontece. Quando acontece a compressão, o caráter desse tipo de patologia, primeiro é uma dor muito intensa, muito aguda, forte, como nós já falamos do nervo ciático, é uma dor chamada de zaestética, e essa dor, ela é uma dor diferente, de caráter diferente, as pessoas relatam como se fosse uma facada, um tiro, uma dor diferente, tá? Além disso, podem ocorrer sinais neurológicos, que são a diminuição da força, a diminuição do movimento na estrutura a qual o nervo femoral alimenta, que no caso é a flexão do quadril, a extensão do joelho e a flexão dorsal do tornozelo. Pode ter alteração de sensibilidade, tá? O mais comum é a parestesia, é uma alteração onde você fica com a pele mais dormente, né? Na região da coxa, na parte da frente da coxa e na parte medial da coxa, assim como na região do nervo safeno, que é a região interna da perna, tá? Aqui está mostrando os dermátomos, onde são alteradas essa sensibilidade. Em relação à sensibilidade profunda, o principal é a alteração do reflexo patelar, tá? Ela fica normalmente diminuída, esse reflexo, a sensibilidade profunda. Em relação à irritação do tronco nervoso, como eu falei, ele pode se dar de duas formas. Uma mecanicamente, que pode ser algum bloqueio que exista nessa articulação facetária que impeça que o nervo, essas raízes L2, L3 ou L4, deslizem acompanhando o movimento do membro inferior. Então, com isso, causa um estiramento desse nervo e alteração sensitiva nessa região, tá? Ou também por uma irritação mecânica, principalmente nessa área do músculo psoas e do ilíaco, tá? Esses dois músculos, ilho-psoas, onde o nervo passa por dentro deles, se tiverem alguma contratura, pode espremer esse nervo femoral e trazer alterações de irritação do tronco nervoso, tá? A irritação química, ela se dá pela liberação de substâncias irritativas através do disco intervertebral, tá? Alguma lesão nesse disco, ou alguma lesão do corpo, como eu falei anteriormente, que estimule a liberação dessas substâncias e irritam, inflamam essa raiz, ou um trauma de ampla magnitude na região pélvica, tá? Um hematoma pélvico, ele pode irritar o tronco do nervo femoral, tá? Mas são traumas de grande intensidade, geralmente por queda de altura ou acidente de carro, acidente de moto, são traumas de grande impacto nessa região que causam hemorragia e irritação desse nervo, tá?
Em relação à irritação mecânica ou química, a principal sensação característica é a pele dolorida. A pele parecendo que está queimada ou que sofreu uma pancada. A pele fica muito dolorida ao toque, mas não há alterações neurológicas. A força se mantém normal, os reflexos normais, entretanto a sensibilidade superficial ela fica alterada com essa característica, a pele dolorida. Uma curiosidade em relação ao nervo femoral, em relação ao esporte, é que os corredores de rua, maratonistas, triatletas, eles podem ter acometimento mecânico do nervo femoral, justamente pelo estresse daqueles dois músculos que eu falei já anteriormente, o ilipsoas, tá? Esses músculos eles podem contraturar nesse tipo de atividade esportiva e causar uma irritação mecânica do nervo femoral. Assim como nós já falamos em relação ao nervo ciático, uma lesão no nervo femoral não significa que você está inválido ou tenha que realizar alguma cirurgia, tá? Existe tratamento para isso, geralmente associando a terapia manual, que são mobilizações articulares e mobilizações neurais, com exercícios. Algumas vezes é necessário a associação também de fármacos. Então, como eu falei já, toda lesão neural, todo comprometimento neural deve ser acompanhado também por um neurocirurgião, um neurologista, tá? Frisando mais uma vez que isso não significa cirurgia, mas o acompanhamento de um profissional especializado nesse tipo de problema. Na semana que vem nós então entraremos nos exercícios para você melhorar as condições tanto compressivas quanto irritativas do nervo femoral, tá? Nós abordaremos dois tipos de patologia e são exercícios que podem ser realizados em casa e que trarão um alívio, uma remissão acelerada dos seus sintomas, tá? Então, na semana que vem, nós veremos esses exercícios específicos. Eu peço, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário. Se porventura surgiu alguma dúvida em relação a essa questão, não deixe de registrar no seu depoimento. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, basta clicar aqui na logo da Find Saúde aqui do lado, clicou ali, colocou seu e-mail, você já está inscrito nesse canal para receber informações em primeira mão do lançamento de novos vídeos e nos vemos na próxima semana. Até lá!